Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu tenho uma história para vocês. E hoje nós vamos para a história de número 9. E o título da história é O Rei Davi Pisou na Bola. E agora, o que Davi fez, hein, pessoal? Vamos acompanhar a nossa história para que nós possamos entender. O nosso texto base hoje está lá em Provérbios 28:13, que diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Então, vamos para a nossa história. A primavera é uma estação do ano com um clima agradável na região de Israel. Nessa ocasião, os reis saíram para a guerra. Davi desta vez não foi. O rei de Israel ficou no conforto de seu palácio em Jerusalém. Numa tarde, Davi estava no terraço do palácio, quando avistou uma mulher muito bonita, que estava tomando banho. E ele não sabia quem era ela, mas ficou muito interessado. Por isso, ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher. O nome dela era Betseba. Ela era casada com Urias, e o rei ficou sabendo disso. Davi estava se achando muito bom, muito poderoso, muito bonito, sabe? A última bolacha do pacote. E ele estava pensando, pessoal, que poderia fazer o que quisesse. O rei pecou em querer ficar com uma mulher casada. Ele não se arrependeu, e isso levou a mais um pecado, e ainda pior. Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscar a tal mulher, para que ele ficasse com ela. E é claro, né, pessoal, que esses mensageiros obedeceram o que o rei mandou. E eles trouxeram-na. Depois, Betseba voltou para sua casa. O pecado praticado certamente tem consequências. E no caso de Davi, a mulher com quem ele teve um relacionamento errado ficou grávida. E errado, pessoal, porque ela era casada. E agora? Davi poderia, nesse caso, perceber que tudo que fez foi muito grave e errado. Poderia ter se arrependido e pedido perdão a Deus. Mas não foi isso que ele fez. Ele não se arrependeu e ainda tentou encobrir o seu pecado. E ele bolou um plano terrível. Ele mandou chamar o marido de Betseba, Urias, um excelente soldado, e ele estava na batalha, para a qual o rei Davi não foi. Ele se apresentou ao rei no palácio. Davi mandou descansar em sua casa para voltar no dia seguinte para a batalha. Urias se recusou a ir descansar em sua casa, enquanto os outros soldados sofriam na batalha. Então Davi, para não ser descoberto, mandou-o de volta com uma carta que seria a sua sentença de morte. A tal carta, endereçada ao comandante do exército, ordenava algo terrível. Nela estava escrito que Urias fosse colocado onde a batalha estivesse mais perigosa. E pessoal, qual seria a intenção de Davi ao colocar Urias na frente da batalha? Pois é, foi isso que aconteceu. Urias morreu. Betseba agora ficou viúva. Ainda assim, Davi não se arrependeu por ter causado tanto sofrimento e por ter sido tão cruel com Urias. Depois de um tempo, Davi mandou trazer Betseba para o palácio. Eles se casaram e ela teve o filho de Davi. O rei achou que agora estivesse tudo bem e que ninguém nunca saberia o que ele havia feito. Davi traiu Urias, traiu o povo de Israel e traiu Deus. Certamente Davi achou que se sairia bem dessa. Mas não foi assim. O Senhor sabia de tudo e não gostou do que Davi tinha feito. Em vez de se arrepender, o grande e poderoso rei Davi tomou outra decisão. Ele tentou esconder o pecado. Seria possível esconder um pecado para sempre, pessoal? De Deus, nós não podemos nada esconder. Deus mandou um profeta chamado Natã falar com Davi. Ele levou uma questão para o rei resolver. Disse a ele que existiam dois homens numa cidade, um rico e um pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas. Por outro lado, o pobre tinha somente uma ovelha. Ele cuidava muito bem dela. E ela cresceu com sua família. Ele sempre alimentava sua ovelha com sua própria comida. Ela bebia no seu copo e dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Pois bem, certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. O rico não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou
como uma refeição para o seu hóspede. Quando Davi ouviu isso, ficou indignado com o homem rico. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto, disse o rei muito furioso. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natan disse a Davi: esse homem é você. Uau! Davi não podia acreditar no que estava ouvindo. O profeta continuou fazendo com que Davi entendesse toda a extensão de seu pecado. Nesse momento, Davi se arrependeu do que tinha feito e disse ao profeta: eu pequei contra Deus. Natan respondeu: o Senhor perdoou seu pecado. Você não morrerá. Mas todas as nossas atitudes têm consequências. No caso de Davi, houve um sofrimento muito grande. Seu filho com Betseba ficou muito doente e morreu. Dessa vez, a reação de Davi foi muito diferente. Ele se levantou e foi à casa de Deus para adorá-lo. A comunhão com Deus havia sido restaurada. Ele estava bem com Deus de novo, pois sabia do perdão do Senhor. Davi e Betseba tiveram outro filho e colocaram nele o nome de Salomão. Ele foi muito amado pelo Senhor. Mas esta já é outra história, né, pessoal? Davi era o poderoso rei, mas era um ser humano como todos nós. E nós podemos pensar assim: se eu fosse Davi, eu não faria isso. Mas estamos cercados, assim como Davi, de muitas oportunidades para pecar. E eu vou citar algumas delas para você. A nudez espalhada pela TV, pelas bancas de jornais, pela internet, a pornografia. A infidelidade de uma amizade, da confiança de nossos pais, a Deus e a seus princípios, a traição. A mentira por encobrir o erro, a covardia. O julgamento dos outros sem perceber o próprio pecado, a acusação e a fofoca. Pessoal, precisamos tomar cuidado. Qual é a única saída para o pecado? O único caminho para o pecado é o perdão. O estrago que o pecado faz só pode ser revertido com o verdadeiro arrependimento e a busca pela comunhão de Deus e dizer para o Senhor sem medo toda a verdade. E pessoal, vocês sabem qual a diferença entre Saul e Davi, se ambos pecaram? Saul teve remorso, enquanto Davi se arrependeu. Ter remorso não é o mesmo que se arrepender. Na história e nas histórias anteriores, a gente viu que Saul ele pecou e deixou com que aquilo crescesse no seu coração até que Saul morresse. Diferente de Davi. Davi pecou e ele se arrependeu, como a gente viu na história, e ele mudou as suas ações, e ele percebeu que aquilo que ele fez teria consequências. E só foi possível para Davi prosseguir com seu reinado porque ele resolveu o problema do pecado, se arrependeu e restaurou a comunhão com Deus. E é isso que o Senhor espera de nós. Ele nos conhece e vê a nossa conduta e a intenção do nosso coração. Ele nos conhece, pessoal. Deus esquadrinha os nossos pensamentos, esquadrinha os nossos caminhos. Ele que nos criou, ele nos conhece. E não podemos e não devemos esconder os nossos erros dele. Como Davi, temos de reconhecer o pecado, com a ajuda do Espírito Santo, nos arrepender e confessá-los a Deus. E como já cantei em algumas lições anteriores, tem uma música que diz muito sobre isso. Que o sabão, ele lava o meu rostinho, lava o meu pezinho e as minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar o meu coração. E quando o mal faz uma manchinha, que é o pecado, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus. E dele eu não escondo nada. Tudo ele pode apagar. Que nós possamos confessar os nossos pecados a Deus e não esconder nada dele, nos arrepender e mudar as nossas atitudes. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês e vamos orar. Orar no sentido de Deus perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas e nos abençoar a cada dia mais, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas e muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Viemos a te pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e fraquezas.
Perdão, Pai, por coisas que pensamos, por coisas que vemos, por coisas que tocamos, por coisas que sentimos, Pai. Te pedir perdão por aquilo que fazemos e que não agrada a Ti. Perdão, Pai, porque somos pecadores e precisamos, Pai, todos os dias de Ti, todos os dias do Teu amor, Pai. E precisamos que o Senhor esteja com a gente todos os dias das nossas vidas. Por isso te pedimos para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos dê forças e para que o Senhor nos leve para a sua presença, Pai. Perdoa os nossos pecados e muito obrigado por essa manhã de domingo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. No nome sagrado do Senhor Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus, amém. E é isso, pessoal. Que vocês tenham uma ótima semana e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau!